Voltamos com o esporte. Carlos Ferreira, bom dia novamente. Bom dia novamente para todo mundo. E olha, lá no Remo, pense num homem feliz. Então, estamos falando do Reinaldo, zagueiro, porque voltou ao time, recuperou a titularidade, recuperou-se da lesão, enfim, retoma a sua trajetória que no Clube do Remo tem sido vitoriosa. Ele está de volta ao time titular. O capitão Reinaldo retomou o posto na vitória do Remo por 1-0 sobre o América Mineiro, fora de casa. E ele teve papel importante, hein? Nesse lance de perigo, apareceu para tirar essa bola. A gente está num momento bom e a gente é acolhido pela torcida. A gente é muito grato por tudo que a torcida fez do início, desde quando eu cheguei até agora. A torcida tem feito a festa, a torcida tem feito a diferença, tanto dentro de casa como fora. A gente jogou agora contra o América Mineiro e os nossos torcedores fizeram muito mais barulho do que a torcida da casa. Então, isso mostra a força da nossa torcida. Antes da lesão, Reinaldo era titular absoluto no time azulino. Quando se recuperou, viu Kaique Almeida tomar conta da posição. Isso não incomodou o capitão remista. Aliás, ele entendeu perfeitamente os motivos que fizeram ele ficar 2 jogos no banco de reservas. O nosso elenco nunca teve vaidade e acredito que não vai ser agora que vai ter. Então eu tive que esperar porque o Kaique estava no momento bom, um momento que ele estava pedindo, que o técnico e o time estava precisando naquele momento. Então eu machuquei, então eu tive que esperar para voltar. Agora volto feliz e a partir do momento que o mister falar que outro jogador precisa entrar porque tem uma qualidade melhor e precisa num jogo melhor, acho que cada jogador tem que ter a humildade para poder esperar. Kaique Almeida, que vinha substituindo o Reinaldo, falhou na derrota para a Ferroviária por 2-0 e acabou sendo vaiado pela torcida azulina no último jogo que o time fez no Mangueirão. Mesmo retomando a posição de titular, Reinaldo saiu em defesa não só do companheiro, mas de todo o elenco. Às vezes tem uma vaia, tudo, a gente fica chateado quando a torcida pega no pé de um jogador só específico, como se a culpa, às vezes, de uma derrota, alguma coisa, seja de um jogador. A gente é uma equipe onde todo mundo ganha e quando perde, todo mundo perde, independente de cada setor, independente do que aconteça no jogo. Falando como um líder, isso que se espera de quem possui a abraçadeira de capitão. E falando diretamente com a torcida, Reinaldo faz um pedido especial. A gente pede um pouco de paciência, às vezes, quando o resultado não vir. São 17 finais e a gente quer ganhar os 17 jogos, mas a gente sabe que é difícil ganhar os 17 jogos e às vezes a gente vai tropeçar num jogo ou no outro, mas que a gente nunca possa perder o caminho, que é estar ali perto do G4 e até mesmo no G4. A gente tem treinado para que a gente possa ganhar o jogo, para a gente conseguir o G4, que é o nosso lugar onde a gente almejou desde o começo do campeonato. Aí o Reinaldo, um zagueiro que não apenas passa segurança, mas que também é uma liderança, tanto que é capitão da equipe do Clube do Remo e a volta dele já fez muito bem no jogo contra o América. Ele praticamente fez um gol lá, né, Márcio? Porque houve um lance em que o atacante do América ficou cara a cara com o gol, já sem goleiro, e ele conseguiu se antecipar e tirar a bola do atacante e evitar aquele que seria o gol de empate da equipe do América. Aí o lance do Reinaldo, a que eu estou me referindo. Então, o Reinaldo retoma a posição dele, onde o Kaique Almeida não conseguiu ter uma sequência, cometeu falhas que o tiraram do time, e o Reinaldo reapareceu e retomou a sua condição, formando uma dupla com o Camutanga, uma dupla que se completa, né? Porque o Camutanga, além de ser um zagueiro com bons recursos técnicos, ele é principalmente um zagueiro muito ágil, com velocidade em lances de recuperação. Já mostrou isso diversas vezes, né? Em lances que o atacante levou vantagem, ele conseguiu recuperar, evitar, se antecipar de alguma forma. Então é um jogador muito virtuoso. E o Reinaldo já é um jogador de mais força, um pouco mais pesado, com menos agilidade, e ali um completa o outro e eles formam uma dupla que é muito promissora na sequência da campanha do Clube do Remo. O Remo que promove um upgrade,
que é o que, Márcio? É uma substituição de peças em que você busca uma melhora de performance. Com certeza. Né? Seja num equipamento ou seja num time de futebol. No caso do Remo, o Remo liberou o zagueiro Alvarinho para o Amazonas, já está jogando lá, e contratou o zagueiro uruguaio Cristian Tassano, que veio de Portugal, mas que é uruguaio. Além do Alvarinho, o Remo liberou o Daniel Cabral, volante, que foi para o Volta Redonda, né, na chegada do Cantígio. O Remo liberou o Daniel Cabral e 3 atacantes o Remo liberou. Maxwell, que está no exterior, Adailton, que está no exterior, e Felipe Viseu, que vai para o exterior. Felipe Viseu vai jogar no Sporting Cristal do Peru. Essa informação foi confirmada ontem pelo Clube do Remo, a rescisão do contrato do atleta, que fez 26 jogos pelo Clube do Remo, apenas 3 gols, foi muitíssimo abaixo do que se esperou. Na verdade, é o seguinte, o Remo fez uma festa, a torcida do Remo fez uma festa na contratação do Felipe Viseu por altas expectativas. E fez outra festa agora. Fez outra festa nessa partida do Felipe Viseu. A melhor partida dele em Belém é no aeroporto, né? E eu lamento dizer isso, porque, enfim, isso aqui pode ser meio jocoso, mas nós estamos falando de um profissional muito correto. Sim. Né, que não deu certo no Remo, mas que foi um profissional muito decente. Mas é fato, a melhor partida dele em Belém é a partida na viagem. De volta, não, porque nem vai para o Rio, ele vai para o Peru, para Lima, Peru, jogar no Sporting Cristal. Então, a história de um jogador que não deixa saudade, embora tenha sido tão festejado na sua chegada. Agora, é diferente o caso do Rafael Castro, zagueiro, que foi cedido ao Londrina, no upgrade do Remo, mais um aqui, né? Estamos falando de mais um zagueiro. O Rafael Castro é outro jogador que se desliga do elenco do Clube do Remo, vai jogar a reta final da Série C pelo Londrina, e é um jogador que sai com todo o respeito da torcida do Remo, respeito e gratidão, porque teve uma importância muito grande ano passado na campanha da volta à Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, Ferreira. A gente está observando essa movimentação do Remo, né, liberando jogadores que não interessam mais e contratando outros, né, inclusive alguns com nível técnico melhor, contrastando totalmente com o Paysandu. Deixa né? só te dizer, já que tu colocaste dessa forma, o Felipe Viseu está indo para o Sporting Cristal e o Remo já está trabalhando para fechar a contratação de um novo centroavante. Isso. E agora num nível, numa condição de dar uma resposta melhor que o Felipe Viseu. Aliás, pior impossível, né? Sim, com certeza. Então a gente está vendo ali o Remo na 5ª colocação, né, brigando para entrar no G4, brigando para subir nos bastidores, contratando, né, fazendo inclusive bons negócios. Teve o caso do Adailton, né, então o Remo, digamos assim, não está saindo no prejuízo na liberação desses jogadores e conseguindo contratar, né, bons jogadores. E o Paysandu do outro lado, né, totalmente diferente a realidade do Paysandu, que não está conseguindo quitar uma dívida para se livrar do Transferban. Então a gente vê que economicamente as realidades são bem distintas, né? E na tabela a gente vê o reflexo disso. Né? Pelo menos em tese o Remo está conseguindo se fortalecer na sua luta, que é no bloco lá de cima. E o Paysandu está impedido de se fortalecer na briga lá embaixo, para sair da zona do rebaixamento. Por conta do Transferban, como disse o Márcio, o Paysandu está punido pela FIFA por causa de uma dívida com o Torreense de Portugal, e enquanto não pagar, não vai poder registrar novos jogadores. Restam 3 semanas para o final dessa janela de transferências. O Paysandu está dizendo aí à torcida o seguinte: estamos resolvendo uma coisa para os próximos dias e, uma vez resolvida a questão do Transferban, já haverá 3 nomes para serem anunciados de contratações fechadas pelo Paysandu. Isso gera, obviamente, uma grande ansiedade na torcida, aumenta até a ansiedade da torcida, que está extremamente incomodada, porque é flagrante que o time do Paysandu precisa ser fortalecido, precisa da chegada de reforços. Agora, há um jogador dos que foram contratados durante o campeonato que entrou no time e deu muito certo. Estamos falando do goleiro Gabriel Mesquita.
Esse assunto aí do Paysandu, depois eu trago daqui a pouquinho. Agora é o assunto que envolve o goleiro Gabriel Mesquita, um dos destaques no time, uma segurança para o Papão, para o que vem aí, o confronto do próximo domingo em Chapecó contra a Chapecoense. Pelo terceiro jogo seguido no Brasileiro, o Paysandu não conseguiu vencer em casa. Após empates contra o Atlético e o Atlético Goianiense, o Vila Nova promoveu mais uma derrota de um dos piores mandantes da Série B. Até agora, os bicolores só conseguiram 2 vitórias em 10 jogos em Belém. E contra os goianos, pior do que tomar um gol de um jogador que foi capitão bicolor nos últimos anos, foi perder a invencibilidade de 9 jogos e com rendimento abaixo. Faltou a gente ser mais incisivo mesmo, né? Como a gente fez nos últimos 9 jogos que a gente ficou invicto, a gente machucou o adversário, né? A gente fez o goleiro deles trabalhar. Nesse jogo faltou isso, faltou a gente ser mais incisivo ali no último terço, né? Também a questão da chuva atrapalha, mas atrapalha os dois lados também, mas creio que faltou isso pra gente. E no último jogo, uma vitória era o suficiente para enfim sair da zona do rebaixamento. E ter essa meta tão próxima de ser alcançada fez a derrota doer ainda mais. Faz sim, claro que faz. A gente tinha expectativa de terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, né? Essa derrota nos frustra um pouco, mas não nos abala, né? A gente vai manter firme no nosso campeonato que a gente tem fazendo, né, de recuperação, para tirar o Paysandu dessa situação. Mas se algo pode servir de consolo, são os resultados da rodada e a posição do Papão na tabela. A distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, Volta Redonda, continua de apenas 1 ponto. De volta aos trabalhos, Paysandu vai ter uma semana inteira para se preparar. Até porque no domingo, o adversário será a Chapecoense, uma equipe que hoje luta pelo acesso. O campeonato está muito nivelado, mas a gente não pode deixar passar pontos, né? As rodadas vão afunilando, então a gente tem que aproveitar o máximo possível para ganhar os jogos, né? Mais um jogo difícil lá na Arena Condá, vamos se preparar bem. Creio que agora a gente tem 17 finais para disputar, a gente tem que encarar cada jogo como uma final, e, né, então esse da Chape vai ser uma final realmente para a gente conquistar um grande resultado lá. Está aí a frase do Gabriel Mesquita, temos 17 finais pela frente, e é muito isso mesmo, 17 decisões, é como o Paysandu precisa encarar todos esses jogos que tem pela frente, na obstinação por se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, com muita estrada pela frente, há tempo mais do que suficiente para o Paysandu sair dessa zona do rebaixamento e até se distanciar, mas a tarefa já está demonstrado que não é nada fácil, né? Porque mesmo com a reação que a equipe teve no campeonato, não foi possível ainda esse objetivo de sair e se distanciar. Nós tivemos até agora 21 rodadas no campeonato, Márcio, e dessas 21, o Paysandu só fechou 3 fora da zona do rebaixamento. Então, esteve lá entre os 4 últimos em 18 rodadas. É muita coisa. E imagino aqui a angústia para o torcedor do Paysandu, vivendo toda uma expectativa pelo próximo jogo, pela próxima decisão, e precisa ter fé. Eu digo precisa ter fé em alusão até ao Gabriel Mesquita, o goleiro, que é extremamente católico, extremamente religioso, com a fé que ele tem como religioso, e que outros lá na Curuzu, ou católicos, ou evangélicos, ou de qualquer outra religião, né, precisam se apoiar nesse lado espiritual, porque é mais uma forma de fortalecimento, não tem a menor dúvida, para essa missão do Paysandu, como disse o Gabriel Mesquita, nas 17 decisões que vai ter até o dia 22 de dezembro. Para a torcida é fé, acreditar, apoiar, né, obviamente nos jogos em casa, também fora de casa, quando a torcida comparece. E para os jogadores, Ferreira, a gente já percebeu claramente que vontade tem de sobra, né? O Paysandu, embora esteja na zona há muito tempo, né, por pelo menos 8 rodadas, a gente vê que os jogadores se entregam realmente. Só que num campeonato longo como esse, né, só a entrega não resolve, né, Ferreira? Só a entrega, só a vontade não resolve, né? Mas assim, o ponto de equilíbrio, sabe? É o ponto da esperança. Porque o que nós vimos nas tantas campanhas que resultaram em rebaixamento? No meio da competição, histórico de desunião, de salários atrasados. O time entregue, né?
e desmobilizado, né? Isso. E o que nós vemos no Paysandu é uma mobilização completa, os jogadores ainda com crédito junto à torcida e dedicados, levando a sério o técnico Claudinei Oliveira também com crédito junto à torcida. Então há esses aspectos por conta da trajetória dos resultados mais recentes do Paysandu e, obviamente, é preciso acreditar, mas é preciso evoluir. O Paysandu precisa aumentar o seu repertório. O time está ficando marcado nas suas principais jogadas. Vila Nova fez isso, né? Marcou o Maurício Garcês. Maurício Garcês vinha sendo o grande destaque do Paysandu na competição e ele não conseguiu repetir a performance diante do Vila Nova porque foi muito bem marcado. As principais jogadas do Paysandu muito bem marcadas pelo Vila Nova. Por quê? Porque o time passou a ser muito estudado dentro da competição. E a queda nos resultados do Paysandu, depois daquela goleada sobre o Curitiba... Que chamou a atenção dos adversários. Muito por o que tem de especial nesse time? Qual é o jogador de destaque? A partir daí, o Paysandu passou a ser muito estudado pelos analistas de desempenho e os adversários seguintes do Paysandu passaram a marcar as armas principais da equipe. Então, diante disso, é preciso criar repertório com as armas, com as peças que tem. Essa é a missão do Claudinei, porque o Transferban não está permitindo a chegada de novas peças. É isso, Ferreira. Vamos agora com os times amadores. Vamos lá. Na tela, o Cruzeiro, no campeonato dos representantes da indústria farmacêutica aqui na capital. Então, nós temos o Cruzeiro e não só. Vamos avançando aqui. Quem vem agora? O Fortaleza, também do mesmo campeonato. Amanhã eu vou ter outros times aqui desse campeonato. Agora vem quem? Vem o Tigres Sub-14, lá de Marituba. Tá aí a gurizada de Marituba Sub-14. Bola Samba, 30 anos de história, time aqui da capital. Juventude, campeonato dos representantes da indústria farmacêutica, aqui eu me referi há pouco. Paysandu do Paraclube, aqui da capital. Cafeteua Futebol Pelada. O Cafeteua é o time da ação que nós mostramos ontem. E está concorrendo já ao troféu, né, Ferreira? Está concorrendo ao troféu do Bom Dia Pará, aqui, o BDP Verde, né? Então, o Cafeteua lá do município de Ourém, que está dando exemplo com a sua ação ambiental, de limpeza de igarapé, margem de rio, lá da região. Quem vem agora é o Ceará, que é também do campeonato dos representantes da indústria farmacêutica. O RB é do campeonato, mesmo campeonato, dos raps, como eles definem ali, aqui da capital. Foi o meu aqui. Falhou aqui, né, Márcio? O senhor falhou aí. Ajeitou ali. O Remo do Paraclube. Tinha mostrado o Paysandu do Paraclube, chegou agora o Remo do Paraclube. Muito bem. Tivemos os times, agora vamos com os gols, Ferreira. Os gols, exatamente. Voltamos para o telão com o Luan, que é do Nazaré, no Campeonato Rural de Igarapé-Açu. Bola viajando e o desvio para a rede. Aí ele sai para comemorar. Uniforme interessante do Nazaré. Se eu estou vendo bem aqui, lembra o que? O Cerro Porteño, né? É verdade. Exatamente. Então, depois do Luan, vem o Thiago, do Dragons. Liga Belém de Futsal. Aí o registro do belo gol. Depois da série de dribles do Thiago. E o Mateuzinho, do Veteranos do quilômetro 38, Maracanã. Belo Golaço, tiro, hein? Belo tiro, bola para a rede, bola no ângulo. Aí o grande gol do Mateuzinho, dos Veteranos do 38, lá em Maracanã. Thiago, amigos do Marcelo, em Icoaraci. Aí ele deixando a marca. Essa é a famosa trauditada. Um torpedo que não teve nada para o goleiro. E a Clara, que é das atrevidas, lá nos Jogos de Verão de Igarapé-Açu, ela não só é atrevida, como é talentosa. Olha a batida na bola com muita técnica. Na areia é difícil, hein? Bola lá no ângulo e a goleira ficou vendida no lance. Teve mais um lá da Copa Rural, né? O Dudu, que é da ADESP,
lá em Igarapiaçu, na Copa Rural. Golaço futebol na também. areia, bola parada, futebol na areia. E aí é para cobrança de falta, é meio gol. E o Dudu completou. Vamos agora, ainda em Igarapiaçu com a Copa Rural, com o Dudu, a 10, tiro do meio da rua e bola para a rede. Aí o gol do Dudu em Igarapiaçu. Igarapiaçu dominando hoje aqui os gols. Agora Bragança, né? Agora Bragança com o Ricardinho do PV Sub-10 na cobrança de pênalti aí no futsal. Gol muito festejado. Futsal que é fortíssimo lá em Bragança. Tem aquele torneio, né? Tá Semana da Pátria. Tá chegando aí, né? exatamente. Everton, o goleiro do Scala de Ourém, fez essa defesaça. É certo que ele está posicionado ali na trajetória da bola, mas olha, voou bem e fez uma defesa plástica. Everton, goleiro do Scala. O Giba Franco, do Real Madrid, no campeonato do Maguari. Essa filmagem com o celular na vertical atrapalha um pouquinho. Desvaloriza o lance, né? Porque olha a finalização como é perfeita. Só que a gente não vê a origem da jogada. Aliás, é um pecado. O pessoal tem mandado vídeos com o início da filmagem em cima já da conclusão do lance. Assim fica melhor na horizontal. Aí o Rony, de letra, hein? Voltou aí, ó. Voltou, pois é. Agora e aí sim, de novo, o Rony do Cascavel, lá no campeonato do Caixa Pará, de letra, Rony Belém, deixando a marca dele, bola viaja, e de letra ele faz esse gol que vai valer moldura com certeza. Anthony, do Fontoura, campeonato COPM Belém. De novo, o gol do Anthony para o Fontoura. Nós vamos seguir aqui com o campeonato do COPM. David, também para o Fontoura. Campeonato do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, que é sempre uma grande festa, rendendo bons lances aqui para nós. Fábio Campos, do Dom Pedro II, na cobrança de pênalti. O goleiro voou e quase defendeu, hein? De novo? Duas câmeras Mais aí. uma vez, para você não ter dúvida do que eu falei aqui, olha só. Não, foi outra cobrança, filho. É outra cobrança, exatamente. E ali o goleiro voou para o lado errado, né? Christian, do Espartas. Esse lance foi curioso, COPM. né? Foi um quica dali, daqui sobrou para o atacante e fez o gol. Então, puxa, encolhe. Marquinhos Siqueira. Aí ele bate no abuso, né, Márcio? Aí, abusou do talento. Dá teu gonojo. Olha só. Bateu com nojo para hoje. Goleiro para um lado e a bola é o nojo do bem. Mansamente. É o nojo do bem aí, né? Teve mais um lance aí dele. De novo ele, Marquinhos Siqueira, na finalização para o Dinamáquina, que é um time muito vitorioso aí no campeonato do COPM. Fechamos aqui, né? Fechamos com os gols. Obrigado a todos que mandaram e participaram, mas a gente continua falando dos amadores agora, daquele nosso troféu que a gente lançou, né, Ferreira? Vamos mostrar o troféu? Vamos e aí lá. A gente vai explicar para o pessoal. O troféu aparece aqui na tela. Esse troféu confeccionado pelo artista plástico Mestre Bada, lá de Marapanim, que vai para o time que apresentar aqui para nós a ação ambiental mais relevante. E já mostramos ontem a do Cafeteua, lá de Ourém. Agora nós vamos mostrar uma ação, Márcio, aqui da capital, que é uma ação do Departamento de Responsabilidade Socioambiental do Paissandu, voltada para o trânsito. E aí a ideia da sustentabilidade está justamente num meio de transporte que proporciona exercício físico, que faz bem à saúde e que também reduz a poluição nas ruas da cidade. Vamos conferir. Deslocar-se de bicicleta, seja para trabalhar, estudar ou mesmo lazer, é a melhor opção para a sua saúde e a sustentabilidade do planeta. Mas pedale sempre com segurança. E se for pedalar à noite, não esqueça dos equipamentos de proteção individual. Use sempre roupas claras e mantenha as luzes de segurança da sua bike sempre acesa. O acidente é o imprevisto que pode ser muito doloroso. Vai pedalar, vai para a escola, vai para o trabalho, vai se divertir? Use sempre os equipamentos de proteção individual. Eles podem salvar a sua vida. Vai de bike!
Aí o recado do Paysandu, a contribuição do Paysandu, então já estão concorrendo o Cafeteua de Ourém e o Paysandu. Esperamos a chegada de registros de outras ações de sustentabilidade para concorrer ao troféu Bom Dia Pará, essa mensagem ecológica, essa mensagem de defesa do meio ambiente. Estamos vivendo esses momentos pré-COP30 e o Bom Dia Pará está aqui para promover essa ideia e, enfim, dar essa contribuição socioambiental. Essa equipe aí, Ferreira, é a Papão Léguas da bike, né? Porque tem a Papão Léguas dos corredores, né? E essa equipe aí é a da bike. Então, eles aproveitaram, obviamente, a visibilidade que o Paysandu tem, né? E produziram esse material. Então, a ação deles foi muito de informação, o que também, obviamente, concorre, né, com o que a gente está falando sobre você buscar essas práticas interessantes, né, utilizando equipes ou time de futebol, enfim, de alguma forma contribuindo. Ou a ação desenvolvida pelo próprio time, ou uma ação dentro da comunidade que o clube possa apresentar, né, aqui para o Bom Dia Pará, enviando para 9943-0002. Fundamental participar, contribuir, porque aqui não é apenas a ação em si, é o exemplo que se dá. A nossa intenção é inspirar pessoas, despertar pessoas para a importância desse comportamento. Muito bem, Ferreira. Obrigado. Daqui a pouco você volta? Volta e vou destacar o jogo de hoje lá em Breves, o jogão do Bregafó contra o Magnus na Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil de futsal. Maravilha. Valeu, Ferreira. Até mais, então. Segundo tempo do esporte, já com os times amadores, Ferreira. Vamos lá. Começando esse segundo bloco com o Clube Atlético Moca Júnior. De Mocajuba. Pegou bem. Legal. Avançando com Escolinha VIP do Acará. Santos Uriboca, Marituba. Veteranos de Melgaço. Donos da Bola, Distrito Industrial Ananindeua, gurizada. Florestal FC, Santa Isabel do Pará. Paysandu, bairro da Condor, Belém. Cruz Azul, Icuí, Ananindeua. Remo Cinquentão, Águas Brancas, Ananindeua. Repá dos Pais, Terra Firme, Belém. Fechou aqui? Fechou aí. Ferreira, hoje, né, a gente vai ficar na expectativa torcida pelo Bregafó na Copa do Brasil de futsal. Vamos mostrar esse time aqui na tela? Lá de Bregafó de Breves, que entra em quadra hoje, 21h, para enfrentar o Magnus de Sorocaba, interior de São Paulo. Até uma arte que divulga aí o evento, que mobiliza a cidade de Breves. Nós estamos com a fase semifinal, simplesmente isso, semifinal da Copa do Brasil de futsal, e o Bregafó, que é a grande sensação do futsal paraense, enfrenta uma equipe com atletas de seleção brasileira. Não é pouca coisa, não. Exatamente. Boa sorte aí, todo mundo torcendo pelo Bregafó. E agora destaque para o tênis e beach tênis. Federação Paraense de Tênis e Beach Tênis promove até 24 de agosto, segunda etapa do Campeonato Paraense de Tênis, evento que reúne atletas de diferentes níveis técnicos e promove momentos de integração entre os amantes do tênis. A inclusão de várias categorias, especialmente as infantis, reforça o papel formador no torneio e incentiva desde cedo o desenvolvimento técnico, a disciplina, o espírito esportivo dos jovens tenistas paraenses, Márcio. Muito bem, hoje repleto de atividade, né, Ferreira? Com certeza. Bom, nós vamos ter a corrida Fenômeno Azul, 21 de setembro, vai ser esse evento que o Clube do Remo está anunciando. Temos uma arte aparecendo aí na tela rapidinho para você, esse registro. Mais informações nas redes sociais do Clube do Remo. Muito bem, Ferreira, obrigado pelas informações, pela participação. Obrigado a você de casa também. Um ótimo dia. Eu te espero amanhã aqui no BDP. Tchau, tchau.